Esse é o vídeo de suporte 1 de 3, referente à aula 9, ácidos carboxílicos e derivados, parte 2, da disciplina GQI 109, Química Orgânica 2, da Universidade Federal de Lavras. Na parte 1 dessa aula, a gente estudou que era possível sintetizar ésteres, que era possível sintetizar amidas, a partir de cloretos de acila, inclusive anidridos também. Nós vimos lá que um ácido carboxílico pode ser convertido num cloreto de acila, e esse cloreto de acila pode ser convertido ou de volta num ácido carboxílico, se ele reage com água, ou num éster, se ele reage com álcool, ou numa amida, se ele reage com uma amina, ou num anidrido, se ele reage com outro ácido carboxílico. Todas essas reações que nós já estudamos são excelentes para preparar esses compostos, mas elas não são as únicas possíveis para se sintetizar, por exemplo, um éster. Existe uma outra reação bastante conhecida de esterificação, ou seja, uma reação que produz um éster, que é a esterificação de Fischer, que foi descoberta por esse químico aqui, o Emil Fischer. O que ele descobriu? Que era possível sintetizar um éster a partir do seguinte conjunto de coisas. No laboratório, se você pegar uma chapa aquecedora, alguma fonte de calor, colocar aqui em cima um recipiente onde você possa colocar, por exemplo, água ou óleo, alguma coisa que você possa distribuir o calor uniformemente. Então, mergulhar dentro desse recipiente contendo óleo ou água, um balão volumétrico, e dentro desse balão volumétrico você colocar um ácido carboxílico, um álcool e um ácido forte, e submeter isso a um sistema de refluxo. O que é um sistema de refluxo? É aumentar aqui a temperatura de tal forma que ela atinja a temperatura de ebulição, por exemplo, do álcool que você está utilizando aqui dentro. Só que aí, como essa reação normalmente ela dura um tempo, algumas horas, por exemplo, se você simplesmente não colocasse nada aqui em cima, o reagente, o solvente da reação iriam evaporar, iriam ir embora e a reação não iria ter tempo para acontecer. Então, um condensador desse tipo aqui, um condensador de refluxo, é um condensador em que, enquanto o solvente, os próprios reagentes estão evaporando, quando ele chega aqui dentro, ele condensa, ele volta a se tornar líquido e cai aqui de volta para o sistema de reação, onde ele continua em contato com os reagentes, com o solvente, para que a reação ocorra. Isso que um condensador de refluxo faz. Essa parte interna dele é oca, é vazia, e aqui, por fora tem uma camisa d'água. Aqui embaixo entra a água fria e ela sai aqui por cima e mantém então todo esse ambiente aqui resfriado. Você pode fazer isso inclusive com água gelada, não necessariamente com água a temperatura ambiente. Então, mantendo esse sistema desse jeito, um ácido carboxílico, um álcool e um ácido forte aqui num sistema em aquecimento sob refluxo, com o tempo começa a aparecer o éster, o produto dessa reação. Essa é a esterificação de Fischer. Está vendo que ela é diferente da esterificação que vocês viram na aula passada. E essa é uma reação que, diferente das reações anteriores que nós estudamos, essa é uma reação que ocorre em equilíbrio. Então, tem muita coisa em termos de química que a gente precisa discutir a partir de agora. Então, qual é o modelo geral de uma esterificação desse tipo, de uma esterificação de Fischer? Você precisa de um ácido carboxílico e de um álcool. E aí, não importa qual é a cadeia carbônica que esse ácido carboxílico traz. Eu estou colocando aqui uma cadeia carbônica geral, um grupo R. Pode ser um grupo metil, um grupo etil, propil, terpbutil, tanto faz. E o álcool, também você não está limitado a um tipo de álcool único. Eu vou colocar aqui um grupo R' geral, onde pode ser qualquer cadeia carbônica aqui. Colocou esses dois, então, em contato num sistema em aquecimento sobre refluxo, na presença de um catalisador, um ácido forte, como, por exemplo, o ácido sulfúrico, em questão de algum tempo começa a aparecer essa substância aqui, um éster, ao mesmo tempo que água é produzido. Olha isso daqui, pessoal, vamos dar uma olhada aqui com calma. Tá vendo aqui, esse grupo R, que está aqui no éster no produto final, o grupo R', é o mesmo grupo R' que o álcool trouxe. Aqui o oxigênio do álcool parece que ele conseguiu se acoplar aqui na carbonila, esse oxigênio deu um jeito de se acoplar aqui, ao mesmo tempo que esse grupo OH, estão vendo aqui, ele saiu levando o hidrogênio, ao mesmo tempo que o álcool perdeu esse hidrogênio também. Então, estão vendo que é um balanço de massa aqui, eu consigo ver de onde vieram esse grupo OH, esse hidrogênio que dá origem à água, e eu consigo ver de onde veio isso daqui, essa parte da molécula do éster, e de onde veio essa parte da molécula do éster.
Então, como eu disse antes, essa é uma reação em equilíbrio. Se você não controlar esse equilíbrio aqui, você vai acabar tendo uma mistura muito grande de todos esses componentes aqui no equilíbrio. Você pode trabalhar para que esse equilíbrio se desloque para a direita ou trabalhar para que esse equilíbrio se desloque para a esquerda, como você já aprendeu lá em Química Geral. Esse é o princípio de Le Chatelier. Inclusive, a gente vai dar nomes para a reação para a esquerda, para a reação que ocorre para a direita e para a reação que ocorre para a esquerda. Quando a gente estiver se referindo à reação responsável por reagir um álcool com um ácido carboxílico que produzir um éster, essa é a reação de esterificação. Agora, água pode reagir de volta com o éster, esses dois podem reagir para produzir de volta o ácido carboxílico e o álcool. Essa reação, a reação contrária, é a reação que a gente chama de hidrólise do éster. Então, como eu já falei, isso é um equilíbrio químico e agora a gente vai então começar a entender a parte química. Por que essa reação é um equilíbrio químico? E como manipular isso daqui para que a reação vá para um lado ou vá para o outro? Então, vamos começar a aprofundar nisso. Olha um exemplo específico da esterificação de Fischer que funciona muito bem no laboratório. Se você pegar ácido acético, que é essa substância aqui, ó, ácido acético glacial, que é esse líquido incolor, corrosivo, perigoso que a gente tem lá no laboratório. Misturar com etanol, todo mundo conhece, o etanol é o álcool comum, bastante inflamável. Misturar esses dois num recipiente, colocar ácido sulfúrico em quantidade catalítica e submeter isso a aquecimento, um aquecimento sob refluxo, em questão de algum tempo começa a aparecer dentro do frasco de reação, dentro do balão volumétrico, você começa a notar a presença desse éster aqui, o acetato de etila, ao mesmo tempo que água vai sendo produzido. Essa reação em equilíbrio, do mesmo jeito que eu já falei para vocês antes, e se você quiser deslocar o equilíbrio para produzir mais éster, para produzir mais acetato de etila, uma das possibilidades é a seguinte: se você fizer essa reação na presença de um agente dessecante, ou seja, se você vai removendo água do meio reacional, se ela vai sendo retirada, se a concentração disso diminui, o equilíbrio se desloca para repor aquilo que você está retirando. Então, uma forma de aumentar a produção do éster é remover água do sistema, porque o equilíbrio se desloca e então você aumenta a concentração de éster no frasco de reação. Outra coisa que você também já viu em Química Geral que ajuda a deslocar esse equilíbrio para a direita é colocando excesso de reagentes. Quando você adiciona mais reagentes, por exemplo, excesso de álcool ou excesso de ácido acético, o que acontece é que o equilíbrio se desloca para consumir aquele excesso que você está colocando em um dos lados do equilíbrio químico. Agora vamos olhar a fundo o mecanismo dessa reação. Nós vamos entender o que acontece quando eu coloco ácido acético, etanol, na presença de um ácido muito forte que nem o ácido sulfúrico. E vamos entender como esses dois reagem para produzir o acetato de etila nesse caso em específico. Antes de qualquer coisa, vamos entender o que acontece quando a gente coloca derivados e o próprio ácido carboxílico em meio fortemente ácido que nem uma solução aquosa de ácido sulfúrico. Pessoal, o ácido sulfúrico é um ácido muito forte, ou seja, ele transfere hidrogênio, ele doa hidrogênio muito facilmente. Até mesmo para o ácido carboxílico, até mesmo para o ácido acético. O ácido acético é um ácido muito mais fraco do que o ácido sulfúrico. Comparado ao ácido sulfúrico, o ácido acético não tem acidez nenhuma, ele na verdade se comporta como uma base. Derivados de ácido carboxílico, ou seja, isso daqui, ó, se aqui for um hidrogênio, se esse R for um hidrogênio, é um ácido carboxílico. Se esse R for uma cadeia carbônica, isso é um éster. Então eu vou colocar aqui, ó, tanto faz quem é o composto. Se for um ácido carboxílico com um éster, em meio fortemente ácido, ele vai se comportar da mesma maneira. O que acontece quando esses derivados e o próprio ácido carboxílico estão em meio ácido? Eles acabam capturando um hidrogênio desse ácido. Aqui o íon hidrônio, que é formado quando você mistura ácido sulfúrico e água, e aí esses dois entram em contato. E agora, qual desses pares de elétrons do ácido carboxílico, do derivado de ácido carboxílico, é o que captura um hidrogênio para produzir aqui um intermediário com carga positiva? Vamos propor primeiro o seguinte, vamos imaginar que sejam esses pares de elétrons aqui da parte de cima da carbonila. Em meio ácido, então, um desses pares de elétrons, carga negativa, atrai carga positiva, porque essa ligação aqui está muito polarizada para o oxigênio, ainda mais que esse cara está com a carga positiva, lembram disso?
essa ligação está mais polarizada, então aqui tem um grande foco de carga positiva, aqui uma carga negativa, esses dois se aproximam e formam-se uma ligação oxigênio-hidrogênio. Ao mesmo tempo, então, ó, que esse par de elétrons vai para cima do átomo de oxigênio, dando origem a uma molécula de água neutra, enquanto eu tenho o ácido carboxílico ou o derivado de ácido carboxílico protonado com carga positiva. Será que isso daqui valeu a pena? Vamos pensar o seguinte, aqui a carga positiva estava localizada, estacionada em cima de um átomo de oxigênio. Ela não tem como sair daqui, ela está localizada no átomo. Agora vamos olhar desse lado de cá. Esses pares de elétrons, eles estão vizinho ao orbital P dessa ligação dupla carbono-oxigênio. Isso quer dizer que aqui, ó, esses pares de elétrons ainda estão em ressonância com essa dupla ligação que está aqui, ó, a dupla ligação entre o carbono e o oxigênio positivo, porque ele está ligado ao hidrogênio que veio do ácido. Então, esse par de elétrons pode entrar em ressonância, formar uma dupla ligação carbono-oxigênio, ao mesmo tempo que a ligação π se rompe e vai na direção do átomo de oxigênio. Olha o que acaba acontecendo. Quando essa ligação π se rompe e vai na direção do oxigênio, esse oxigênio de cima então passa a ter dois pares de elétrons livres, duas ligações e volta a ter uma carga formal neutra. Ao mesmo tempo que a carga positiva, ó, quando o oxigênio de baixo usa o par de elétrons para formar uma ligação dupla, agora ele faz três ligações e tem um par de elétrons livres. Isso dá para ele uma carga formal positiva. E aí isso pode voltar, esse par de elétrons pode vir para cá, empurrando esse par de elétrons, a ligação π de volta para o oxigênio, e a carga positiva volta para o oxigênio de cima. Então isso é um processo que vale a pena. Eu tiro a carga que estava localizada em um átomo de oxigênio, e agora eu distribuo essa carga positiva entre dois átomos de oxigênio por ressonância. Então vale a pena, em meio ácido, um composto derivado de ácido carboxílico, protonar pelo par de elétrons da carbonila, porque a carga positiva vai poder agora ser distribuída entre mais átomos. Aqui ela estava localizada num átomo só. Agora vamos pensar o seguinte, será que pode acontecer o processo de maneira contrária? Nós imaginamos que o par de elétrons da carbonila que protona, dando origem a essa ligação, e aí nós vimos que ele pode se estabilizar. Mas aqui também não tem pares de elétrons livres? Nesse oxigênio aqui, ó, que faz duas ligações simples, isso aqui também é uma carga negativa. E se esse par de elétrons fosse o responsável por capturar um hidrogênio que veio do íon H3O+? Quando esse par de elétrons se ligasse a esse hidrogênio, essa ligação iria se romper e iria formar de novo uma molécula de água neutra e esse intermediário aqui. Mas agora vamos pensar o seguinte, de novo, olha agora, o oxigênio está com carga positiva. Será que eu vou conseguir estabilizar essa carga positiva agora? Você pode pensar assim, está aqui o par de elétrons, ele está separado por uma ligação simples de uma ligação dupla. Tem tudo para ocorrer ressonância. Então, você pode imaginar, vamos colocar esse par de elétrons para entrar em ressonância aqui, quebrando a dupla, e essa dupla vai para o átomo de oxigênio, dando para ele uma carga negativa. Mas olha isso daqui. Conta quantas ligações covalentes esse átomo de oxigênio agora está fazendo. 1, 2, 3, 4. Um átomo de oxigênio fazendo 4 ligações covalentes. Eu tenho certeza que você não viu isso em química geral. Não te ensinaram que o átomo de oxigênio é capaz de fazer 4 ligações covalentes. O átomo de oxigênio neutro ele faz 2 ligações covalentes e tem 2 pares de elétrons livres. Quando ele usa um par de elétrons livres para fazer uma terceira ligação, ele adquire a carga formal positiva. Mas é o máximo que o oxigênio aceita fazer. Não existe átomo de oxigênio que faça 4 ligações covalentes. Isso geraria uma carga positiva para ele que ele não iria suportar, pois ele é um átomo muito eletronegativo. Então você acabou de desenhar aqui um contribuinte de ressonância que não existe. Isso daqui é irreal. Não adianta. É por isso que um ácido carboxílico ou um derivado de ácido carboxílico nunca vai protonar pelo oxigênio que está fazendo 2 ligações simples. Porque se isso acontecer, a carga iria ficar localizada aqui em cima do átomo de oxigênio e não iria poder ocorrer nenhum tipo de ressonância para estabilizar essa carga positiva. É por isso que em meio ácido, derivados de ácido carboxílico sempre protonam, sempre capturam hidrogênio pelos pares de elétrons da carbonila, porque ali é o ponto que vai conseguir fazer a espécie positiva se estabilizar por ressonância, espalhando carga positiva entre 2 átomos.
Então, nunca faça essa proposta, um par de elétrons de um ácido carboxílico ou de um éster protonando por aqui. Ele sempre vai protonar pelo par de elétrons do oxigênio da carbonila. Então, para que eu fiz questão de frisar tudo isso? Vamos voltar na esterificação de Fischer. Quando então você mistura ácido acético com etanol em meio ácido, o ácido coloca um hidrogênio aqui, ó, no carbono da carbonila do ácido acético, como você já viu. Ele não protona por aqui. Protonar por aqui vocês viram que não é vantagem. Protonar por aqui também não é vantagem, mas protonar aqui nos pares de elétrons da carbonila é, porque isso vai estabilizar o intermediário por ressonância. É basicamente a mesma coisa que vocês já viram lá em aldeídos de cetona. Aldeídos de cetonas em meio ácido protonava pelo par de elétrons da carbonila. Continua valendo a mesma coisa que agora. A protonação em meio ácido ocorre pelos pares de elétrons da carbonila. Então, isso aqui e isso daqui no mesmo recipiente, vamos pensar de novo. Aqui, pessoal, ó, esse carbono ele é positivo por estar conectado a dois átomos eletronegativos. Agora, uma carbonila protonada, esse carbono é ainda mais positivo, porque agora esse átomo eletronegativo quer perder essa carga positiva, ele está polarizando mais na direção dele essas ligações, criando um foco de carga positiva maior aqui. Tão maior que um álcool, ó, uma molécula de álcool tem pares de elétrons livres, carga negativa. Carga negativa vai atrair carga positiva até que esses dois vão se aproximar e o oxigênio vai usar um dos seus pares de elétrons livres para fazer uma nova ligação oxigênio-carbono. Quando o oxigênio usa um dos seus pares de elétrons livres para se acoplar aqui, a dupla se rompe e vai na direção do oxigênio, formando agora aqui, ó, um grupo OH neutro. Como o oxigênio do álcool ainda está ligado ao grupo CH2-CH3, o grupo etil, e ao átomo de hidrogênio, e faz aqui uma terceira ligação, ele adquire agora uma carga formal positiva. Por que esse mecanismo é em equilíbrio? Por que eu botei aqui uma seta em equilíbrio? O que faz o acoplamento acontecer, vocês viram que é a atração eletrostática e o fato da ligação dupla ser fraca. Só que agora, aqui ó, eu tenho um intermediário que tem um átomo de carbono sp3 unido a 3 átomos de oxigênio. Esse cara aqui está sustentando uma carga positiva muito grande. Isso daqui provavelmente não vai ficar assim por muito tempo. É muita carga, é muito átomo eletronegativo num átomo de carbono só. O que vai acontecer é que se esse par de elétrons descer aqui de novo, ele pode voltar a formar uma dupla, ele desfaz essa ligação se rompe e o etanol volta para trás. Então essa molécula de etanol pode ficar acoplando e desacoplando, acoplando e desacoplando. Quando ele acopla, a dupla se rompe e vai para o oxigênio. Se esse par de elétrons voltar a formar a dupla, a molécula de etanol se desconecta e volta para trás. Então essa ligação pode ficar formando e desformando, porque esse par de elétrons da dupla, ó, pode descer e pode voltar, pode descer e pode voltar. Por isso que eu coloquei aqui essa seta em equilíbrio. Mas vamos pensar o seguinte. Imagina o seguinte, está vendo aqui do lado, ó, nessa estrutura, um grupo OH, um par de elétrons livre, carga negativa? E se numa fração de tempo ocorrer isso daqui, esse par de elétrons capturar esse hidrogênio que veio da molécula de álcool? O oxigênio usa esse par de elétrons para capturar esse hidrogênio, rompendo essa ligação. O par de elétrons dessa ligação vai para cima do oxigênio, deixando agora o oxigênio do álcool neutro. A carga positiva agora veio para esse grupo OH, o grupo OH do ácido carboxílico, estão vendo? Agora a ligação mais fraca não é essa aqui. A ligação mais fraca conectada a esse carbono é essa ligação aqui. Essa ligação está mais polarizada na direção do oxigênio. Se essa ligação se romper e for para cima do átomo de oxigênio, sai a molécula de água neutra. Ao contrário daqui, ó, se essa ligação se romper, sai um oxigênio com carga negativa, um alcóxido, algo completamente desfavorecido nesse caso. Isso daqui é o que a gente chama de uma transferência de próton. Normalmente ela ocorre com auxílio de uma base de Lewis que está aí presente no meio reacional. Como assim? Uma molécula de água, por exemplo, pode vir aqui, tirar esse hidrogênio daqui, formando um íon H3O+. Aí o íon H3O+, se aproxima dessa região onde esse par de elétrons captura o hidrogênio e termina desse jeito. A gente pode representar assim direto, mas esse asterisco aí está enfatizado lá na sua apostila que isso é feito com auxílio de uma base de Lewis. Tem que ter uma substância com par de elétrons que vem aqui e remova esse hidrogênio daqui
e coloco ele aqui no oxigênio de cima. Então, quando esse intermediário aparece, se esse par de elétrons agora descer para formar uma ligação dupla, quem se desconecta não é mais o oxigênio do álcool, é o oxigênio do grupo OH, do ácido carboxílico. Essa ligação se rompe, ó. Esse é o par de elétrons que mantinha o oxigênio, esse oxigênio ligado ao carbono, ele sai na forma de uma molécula de água neutra, ao mesmo tempo que esse grupo permanece conectado ao carbono da carbonila. Ó, o par de elétrons desce, forma uma dupla. A água se desacopla, levando o par de elétrons que mantinha ligado ao carbono, e olha quem fica ligado. O grupo etil conectado ao oxigênio que veio da molécula de álcool que você colocou aí para reagir. Normalmente, uma última etapa, a molécula de água ou outra base de Lewis remove esse hidrogênio daqui, essa ligação se quebra, volta para o oxigênio e ele fica neutro, formando aí o éster neutro ao final. Como eu já disse antes, isso tudo é um equilíbrio. Essa reação pode ocorrer para trás e pode ocorrer para frente. Todas as setas aqui, ó, eu coloquei em equilíbrio para você ver que a reação pode ocorrer num sentido ou no outro. Tudo vai depender de como você desloca esse equilíbrio no laboratório. Uma forma é remover a água do sistema para que o equilíbrio venha se deslocando nesse sentido para repor a água que você está retirando e produzindo como consequência mais desse composto, o acetato de etila, que quando purificado é esse líquido que você está vendo aqui, que é inclusive comercializado na forma de reagente. E qual que é o mecanismo animado? Como que isso está acontecendo lá dentro do balão volumétrico? O ácido carboxílico está protonado por causa do meio fortemente ácido. Você utilizou ácido sulfúrico, uma substância que doa próton com uma facilidade muito grande, tem um pKa muito baixo. Essa espécie agora então está com esse carbono mais positivo do que nunca e uma ligação π fraca, sobreposição lateral de orbitais atômicos. Carga negativa nos pares de elétrons de uma molécula de álcool que está lá dentro também. Esses pares de elétrons com carga negativa vão interagir com essa carga positiva que existe aqui. A molécula então vai se aproximar e o álcool vai usar um par de elétrons livre para se conectar ao carbono, ao mesmo tempo que a dupla se rompe e vai na direção do oxigênio. Pessoal, essa reação é em equilíbrio. Nesse momento, ó, essa é uma ligação mais fraca nesse sistema. Se eu comparo essas três ligações, essa daqui é a mais fraca, porque é ela que tem o átomo de oxigênio positivo. Então, se esse par de elétrons descer, quem desacopla é a molécula de álcool, tá vendo? Se voltar a formar uma dupla ligação, o álcool volta para trás. Então, mas aí, aqui continua existindo a carga positiva, que atrai eletrostaticamente de novo ela se acopla. Mas ela pode voltar para trás. Então, isso pode ficar acontecendo e desacontecendo, até que ocorra o seguinte. E se esse grupo OH capturar o hidrogênio da molécula de álcool numa transferência de próton? Agora, se esse par de elétrons descer, quem sai é a molécula de água e quem fica conectado aqui é o grupamento que veio da molécula de álcool. Uma última etapa, uma base de Lewis ou a própria molécula de água remove esse hidrogênio, o par de elétrons vai para o oxigênio e forma uma molécula de éster neutra. Esse é o mecanismo de como ocorre a esterificação de Fischer. Como eu disse para vocês, qualquer que seja a cadeia carbônica que começa no ácido carboxílico e no álcool inicialmente, terminam no éster no final. Olha exemplos aqui de laboratório que também funcionam muito bem. Esse ácido carboxílico que traz essa cadeia carbônica, aqui o ciclo hexanol, colocou em contato os dois e ácido sulfúrico, o que acontece é uma reação que acopla esse oxigênio do álcool a essa carbonila, esse grupo OH sai levando o hidrogênio que o álcool trouxe para produzir esse éster. Ó. Do lado de cá, do oxigênio que está com hibridização sp3, a gente tem a cadeia carbônica que veio do álcool. Do lado de cá, onde está o oxigênio com hibridização sp2, o oxigênio da carbonila, eu tenho a cadeia carbônica que veio do ácido carboxílico. O mecanismo é exatamente igual, a gente não precisa representar ele de novo. Mesma coisa, se eu tiver ácido benzoico e colocar para reagir com esse álcool, estão vendo aqui, ó, esse álcool tem centros estereogênicos, 2 carbonos quirais, um aqui e um aqui. Quando a reação ocorre, a cadeia carbônica termina exatamente igual ela começou aqui na molécula de álcool. A reação ocorre com os pares de elétrons aqui, ó, do oxigênio do álcool. O acoplamento envolve
o par de elétrons do oxigênio do álcool. Nada acontece aqui nesses carbonos quirais. Do jeito que a cadeia carbônica estiver, ela termina, essa cadeia carbônica termina exatamente igual na molécula de éster. E essa reação não é limitada simplesmente a álcool. Você também pode fazer ela com fenol. Está vendo aqui, ó, o beta-naftol. Beta-naftol reage também com esse ácido carboxílico aqui, nesse exemplo específico, para produzir esse éster. Aqui eu tenho pares de elétrons livres. Em meio ácido, essa carbonila protona. O par de elétrons ataca a carbonila, a dupla se rompe. Quando ela volta, expulsa o grupo OH, que leva o hidrogênio que veio do fenol, produzindo uma molécula de água e esse éster aqui, ó. Toda essa cadeia carbônica veio do fenol. Essa cadeia carbônica do lado esquerdo veio do ácido carboxílico. Um exemplo de formação de éster envolve essa reação aqui, ó. Estão vendo aqui uma molécula com anel aromático, um grupo metóxi, aqui é um oxigênio de um éter conectado a um grupo CH3 e um anel aromático. Aí uma dupla ligação e uma carboxila, um ácido carboxílico. E aqui um álcool com uma longa cadeia carbônica, ó. Aqui para cima e aqui para baixo. Quando você mistura esse ácido carboxílico com esse álcool, em meios fortemente ácido, e submete a refluxo, o que acaba acontecendo é que esses dois se acoplam para produzir esse éster que você está vendo aqui, ó. Os pares de elétrons do álcool se acoplam aqui, o par de elétrons vai para o oxigênio, quando ele voltar expulsa o grupo OH, que leva o hidrogênio que o álcool trouxe para produzir uma molécula de água. E aí você pode deslocar o equilíbrio para produzir mais desse composto aqui. Que, aliás, o que é essa substância aqui? Esse é o princípio ativo que você encontra na maioria dos protetores solares. Se não for exatamente esse, é com uma outra estrutura. Mas é isso daqui que é o responsável por absorver radiação ultravioleta e impedir que a radiação ultravioleta queime a sua pele. O que faz isso nessa molécula é esse sistema aqui, ó. É o fato de existir um oxigênio ligado diretamente ao anel aromático, uma dupla e uma carbonila com oxigênio. Isso aqui é um sistema conjugado capaz de absorver radiação ultravioleta. Você vai estudar isso quando você fizer as disciplinas da área de espectroscopia. Agora, se é esse sistema aqui o responsável por absorver radiação ultravioleta, repara que esse sistema aqui ele também está aqui. Isso quer dizer que essa molécula que está aqui à esquerda, ela também absorve radiação ultravioleta. Então, para que os engenheiros químicos iriam querer fazer uma reação que coloca essa cadeia carbônica grande aqui nessa molécula, para isso daqui ser o princípio ativo de protetores solares, sendo que aqui eu já tinha uma molécula que absorve radiação ultravioleta? O objetivo de fazer essa reação é aumentar a cadeia carbônica. Estão vendo aqui que eu tenho agora um grande grupo hidrofóbico na estrutura? Quando eu coloco esse grupo hidrofóbico na estrutura, agora os protetores solares vão ter o princípio ativo que não sai na água. Aí você pode escrever aqui, ó, não sai na água por 2 horas, não sai na água por 3 horas, porque essa longa cadeia hidrofóbica vai repelir as moléculas de água, então isso daqui não vai sair da sua pele tão fácil, mas sair com o tempo ele vai acabar saindo. Mas é essa cadeia carbônica aqui que vai ser a responsável, então, por manter o princípio ativo lá na pele do consumidor, na pele do cliente, por mais tempo. Esterificação é uma reação muito útil para fazer aumento de cadeia carbônica. E vocês estão vendo um dos objetivos de se fazer aumento de cadeia carbônica na indústria química. Agora, então, você vai ler a aula 9 da apostila e vai fazer os exercícios 1, 2 e 3. Se qualquer material de suporte complementar que você precise, é o livro que a gente usa, é o Solomons, volume 1 e 2, que está disponível no site da biblioteca.